Olá, tudo bem? Boa semana a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que cada um for assistir esse vídeo, né? Mais uma vez, Douglas do Meet, falando aqui um pouquinho das questões envolvendo o mundo esotérico, envolvendo cartomancia, envolvendo tarô, envolvendo Lenormand, né? Esses oráculos tão maravilhosos que a gente trabalha e que a gente ama. Tá, hoje a minha ideia é falar um pouquinho das questões esotéricas, né? E esse vídeo, a ideia dele é levantar reflexão, tá? Então, o objetivo dele não é causar polêmica, não é ferir ninguém, não é atacar ninguém, não é, diminuir a crença de ninguém, mas é buscar uma reflexão, buscar um olhar um pouco mais crítico para esse mundo esotérico. Esse é o objetivo desse vídeo hoje, falar um pouquinho nesse sentido. Então, nós vemos muitas filosofias esotéricas, que falam, que descrevem a realidade nossa como 7 planos divinos, né? Vocês sabem de onde vem esse conceito de 7 planos divinos? Vamos falar um pouquinho disso? Qual foi a primeira ciência esotérica que era respeitada, que era falada, que era comentada na humanidade de modo geral? É a astrologia. Então, da astrologia veio essa ideia dos 7 planos. Por quê? Porque eram 7 planetas visíveis a olho nu. Claro que para a astrologia antiga o Sol e a Lua também eram planetas, né? Eles eram vistos como planetas. Então, esses 7 planetas, aí veio essa ideia dos 7 planos divinos, dos 7 planetas, tá? Na verdade, assim, a gente vê muita gente falando que saiu do corpo e viu os 7 planos, não sei o quê. É legal questionar isso, é legal pensar se realmente não foi uma pré-determinação né, em função disso, em função disso que é cultural na nossa cultura, tá? Isso vem de muito antigo, gente. Pra você ter uma ideia, a astrologia, eu acho que a ciência é uma das ciências mais antigas que existe, né? Ela vem lá da época antes dos gregos ainda, nos gregos que começou essa ideia da astrologia do mapa pessoal, né? Antes ela era vista como um mapa da sociedade, dos períodos positivos, o que ia ter na colheita, se ia ser bom ou não. Né? Então veio muito essa ideia dos 7 planos divinos, dos 7 planetas vistos a olho nu. Tá? Então aí veio essa situação. Tanto que, onde vem esse, eu fui para o plano astral, de onde vem essa coisa do plano astral que nós chamamos? O plano astral é o plano dos astros. Então se tinha uma ideia de que esses planetas eram planos divinos, que eles não eram feitos de material, de matéria, como nós somos aqui na Terra. Tá? Isso foi se quebrar lá na época do Renascimento, na época lá com os primeiros astrônomos que começaram a olhar, fazer aqueles telescópios mais potentes, né? E começaram a ver que eram rochas também esses planetas. Porque antes se tinha uma ideia que eram planos divinos, planos astrais, plano dos astros é o plano astral. Então essa ideia, esse termo plano astral, veio o plano dos astros, que era além da física, era além do plano físico. Então a gente vê que vem muito dessa cultura. A astrologia influenciou muito o esoterismo, né? Não falando mal da astrologia, ao contrário, é uma ciência fantástica. Estudei muitos anos astrologia, faço minhas leituras de mapa natal, amo astrologia, mas não é minha principal fonte de trabalho, né? Estudei com Alexandre Schutt, com Carlos Fini, amo astrologia, né? E a gente vê que ela teve uma influência historicamente no esoterismo muito grande, tá? Então a gente pensa em 7 planos, em plano astral, por que a gente não fala em 20 planos, 10 planos, 15 planos? A gente não sabe, na verdade, né? Como vocês sabem, eu estudei com o Valdo Vieira, eu sempre falo isso, sempre cito muito o Valdo. O Valdo foi muito importante para a minha formação, para o meu olhar da espiritualidade. O Valdo ele falava basicamente no plano físico, um plano energético, o plano do que ele chamava do psicossoma, né? Nossa, estou fugindo dos nomes agora. Mas seria o que nós chamamos de plano astral, que é o plano das emoções, e o plano mental. Sabe? Ele não falava de mais planos. E esses outros planos, que até que a filosofia oriental chama, o Valdo falava que muitas vezes eram estados da consciência nesses planos, mas que não eram tantos planos como as pessoas muitas vezes falam no esoterismo, sabe? Claro, eu estou falando uma visão do Valdo, né? Não tô querendo dizer assim que é o certo, tá, gente? Eu estou falando uma visão diferente para a gente questionar, para a gente pensar e procurar refletir um pouquinho sobre esse mundo esotérico espiritual. Tá? Eu acho que é importante essa reflexão, né? A fé cega também a nossa realidade, cega também como nós olhamos para nós e o nosso crescimento espiritual. A partir do momento que você tem fé demais, né, que você se joga de cabeça na fé, você para de olhar para você, coloca na mão do divino tudo, a responsabilidade do teu crescimento.
a responsabilidade do teu crescimento está em você. O divino já pôs as regras aí, a divindade já deixou as regras da materialidade, já deixou inconsciente para a gente se olhar, para a gente crescer, tá? Guia não é psicólogo, tá? Mentor não é psicólogo, tá bom? Nós precisamos desse trabalho de autoconsciência. Para isso tá aí as terapias, né? Tanto a psicologia como a constelação, como várias técnicas que existem hoje em dia, tá certo? Para nós buscarmos nos conhecer. E isso traz a nossa evolução, tá certo? Só levantando esses questionamentos hoje, tá bom? Boa semana a todos, grande abraço, me sigam nas redes, Douglas Domiti, no Instagram e no YouTube.